Olá pessoal, eu sou o Jordano Campos, cirurgião bucomaxilo e estou aqui com vocês para esse novo projeto do YouTube, onde a gente vai trazer assuntos interessantíssimos para você, cirurgião dentista. Então nada melhor do que a gente começar esses novos vídeos falando sobre avaliação pré-operatória. E o que é que eu quero trazer para vocês? É justamente esse novo olhar sobre a avaliação pré-operatória. Por que isso, Jordano? Porque geralmente eu vejo no meu dia a dia de atividades dentro da clínica ou também atividades dentro do neonatal, os colegas profissionais, eles apresentam muita dificuldade nessa avaliação. E eu lhe pergunto, o porquê que você tem essa dificuldade? Geralmente o que falta para essas pessoas é uma clareza, é você ter a ideia de como a gente deve fazer um diagnóstico. E para a gente fazer esse diagnóstico correto na odontologia, o que é importante? É a gente fragmentar esses conteúdos. Então, a primeira situação que a gente tem que ter no nosso paciente é o quê? É a anamnese. Nela, você vai colher as suas informações do histórico daquele paciente. É uma fonte super importante de informações para te ajudar no diagnóstico. Seguido disso, a gente vai fazer o exame físico do meu paciente. Eu vou examiná-lo. Posteriormente a esse exame físico, a gente vai ter a possibilidade de solicitar alguns exames que são chamados de exames complementares. Como o nome já diz, ele vai complementar a sua avaliação física. Esses exames complementares, eles podem ser exames de imagem, que vão desde radiografias periapicais, radiografias convencionais odontológicas, até exames mais específicos, como tomografia, ressonância magnética e ultrassonografia. E a gente pode, em alguns casos, solicitar também exames laboratoriais, que vão ajudar a gente a formular melhor o diagnóstico. Então, quando a gente junta todas essas peças, a gente vai ter uma excelente ideia e vai te ajudar a definir qual o problema que o seu paciente tem. Por quê? Se você não faz isso daí de uma forma clara, você torna-se um prático. Isso daí nada diferencia você, né, daqueles dentistas que a gente vê em outros locais do mundo, como por exemplo na Índia, aquelas pessoas ficam sentadas na calçada fazendo um atendimento. Então isso daí eles só estão fazendo o quê? Uma repetição de processos, só estão repetindo a confecção de uma prótese. Ou então, quando a gente vai buscar na internet e vê algumas situações até mesmo assim um pouco que assustam a gente ao assistir, vê as pessoas tentando mesmo, elas mesmas tirar o dente. Então, se você não faz um planejamento adequado, se você não faz o seu correto diagnóstico, a sua diferença para uma situação como essa que vocês estão vendo aqui do vídeo não tem nenhuma, porque você está apenas executando um procedimento sem saber quais são as alterações que aquele seu paciente apresenta, sem você fazer um correto diagnóstico. Então, para isso, é importante você manter essa conduta de executar cada passo de uma vez. E o primeiro passo que a gente deve executar é a anamnese. Então, é na anamnese que você vai colher informações importantes. E olha que interessante, existe uma frase do Alvan Feinstein que diz o seguinte: a anamnese é o procedimento clínico mais sofisticado da medicina. É uma técnica de investigação extraordinária. Em pouquíssimas outras formas de pesquisa científica, o objeto observado fala. Então, nós dentistas precisamos colher as informações dos nossos pacientes. A gente não trata só de dente. O dente, ele está inserido dentro da cavidade oral, que está dentro do crânio e que está conectado ao nosso corpo. Então, algumas manifestações clínicas que apresentam na cavidade oral, na boca, elas são em decorrências a outros problemas sistêmicos que a gente deve investigar. Então, é importante que você faça isso de uma forma sistematizada. E muitas vezes eu ouço as pessoas falar: ah, Jordano, é porque onde eu trabalho eu não tenho tempo de fazer isso daí. No entanto, vocês vão ver hoje que, com poucas perguntas, você pode colher informações importantíssimas do seu paciente para te ajudar a fazer essa avaliação pré-operatória de uma forma mais adequada. Então, na anamnese, o que é que vai ser importante? O que é que a gente tem de interessante nela? É que a gente vai conseguir, através da anamnese, fazer a identificação do meu paciente, saber qual é a queixa principal dele, saber como é que foi a história da doença atual, colher alguns antecedentes familiares, saber da história médica do meu paciente e também da história odontológica. Então isso daí ele deve ser feito de uma forma organizada e preenchida em prontuário para que você possa ter acesso a essas informações durante todo o atendimento do seu paciente. Não se deixe levar por muitas vezes uma situação de mercado onde a
necessidade de atender vários pacientes num curto espaço de tempo impeçam você de realizar isso aí. Porque desta forma você pode identificar, por exemplo, situações de fatores de risco para o procedimento, evitando assim complicações futuras. Então é super importante a gente seguir esse passo a passo para que você tenha mais segurança no seu atendimento e que você tenha menos complicações. Então quando a gente observa cada tópico desse, como por exemplo a identificação do paciente, a gente pode ter situações clínicas onde a idade vai me ajudar a ter um diagnóstico melhor. Se vocês olham nessa foto da esquerda, onde o paciente apresenta uma lesão no lábio, uma lesão, um aumento de volume circunscrito com aspecto de vesícula, você vê que provavelmente esse paciente é uma paciente criança, pois apresenta uma dentição ali mista, a presença de flor de lis e que essa lesão que está presente no lábio provavelmente foi oriunda de um trauma que aconteceu nessa região do elemento 21. Então o lábio ele bateu contra essa região do elemento 21, ocasionando essa lesão que a gente chama de mucocele. Tá? Então houve um represamento dessa saliva na região e consequentemente a lesão acabou se formando aí. Já quando a gente observa essa foto da direita, num paciente desdentado total, é bem provável que esse paciente tenha já uma idade mais avançada. Então, sem você mesmo fazer a identificação real, só de você analisar a foto, você já consegue verificar a importância dessa identificação no paciente para a definição do diagnóstico. Então, quando você enxerga uma situação como essa, uma lesão amarelada, certo? Com características de tecido gorduroso, é bem provável que essa lesão seja um lipoma. Então, num paciente que tem uma situação como essa, onde ele já está há muito tempo utilizando próteses totais, lesões como essas podem surgir. E aí, quando você tem a informação sobre a idade do seu paciente, facilita a realização do diagnóstico. A gente pode ter, por exemplo, uma outra situação onde a ocupação do paciente pode muitas vezes ditar quais são as características da lesão que ele apresenta. Nesse caso que vocês estão vendo aqui, a gente observa a presença de uma lesão que acomete a mucosa labial inferior do nosso paciente. Então essa lesão, se você for observar a característica de trabalho desse paciente, é bem provável que ele seja um trabalhador que fica muito exposto ao sol sem proteção nenhuma. Então a ocupação que ele tem acaba levando à formação desse tipo de lesão, que precisa nesse caso aí ser investigado. Fazer uma biópsia incisional para definir se a gente tem um quadro que ele está quitínico, ou até mesmo do carcinoma em fase inicial, um carcinoma in situ. Então, na anamnese, você já consegue colher informações que vão te ajudar na definição do seu diagnóstico. E aí é muito interessante quando a gente vai perguntar sobre a queixa principal do nosso paciente. Quando a gente fala em queixa principal, quando as pessoas elas não são da área, fica um pouco difícil entender o que é a queixa principal. Por isso, o que é que eu sugiro para vocês? Fazerem perguntas que vão te ajudar a definir quais são a queixa principal. E que perguntas são essas, Jordano? A gente pode perguntar diretamente ao meu paciente. E aí, seu João, Dona Maria, o que é que você está sentindo? Isso daí é uma pergunta que te ajuda a acolher essa queixa principal. Ou então, você pode perguntar para ele, o que é que está te incomodando? Ele vai conseguir relatar para você. Ou então, o que é que te trouxe ao consultório? Porque muitas vezes o paciente pode estar assintomático e pode estar sem incômodo nenhum, mas ele está buscando o tratamento por algum motivo. E aí algumas perguntas como essas te ajudam a definir realmente quais são a queixa principal. E essa queixa principal, ela deve ser escrita da forma que o paciente fala para você. É diferente, por exemplo, da história da doença atual. Então, quando a gente vai relatar a história da doença atual, a gente já tem que escrever de uma forma mais técnica, onde o outro profissional que vai atender o seu paciente vai saber qual foi a história dessa doença que o paciente procurou o serviço odontológico para receber o tratamento. Então, como é que a gente consegue também colher essa história da doença atual de uma forma dinâmica e que com poucas perguntas você já consegue montar toda essa história? Você pode perguntar ao seu paciente, quando é que você notou essa alteração? Você pode perguntar a ele, você sente uma dor? Essa dor ela é localizada ou ela é irradiada? Quais são os sinais e sintomas que estiveram presentes ali? Perguntar ao paciente o que é que ele está sentindo e os sinais, aquilo que você observou,
tá certo? E perguntar a ele o que foi feito a respeito. Muitas vezes o paciente pode ter tomado algumas medicações em casa, muitas vezes o paciente pode ter procurado algum outro serviço odontológico para receber o tratamento. E isso daí você, de forma sistematizada, consegue mostrar quando foi que iniciou, tá certo? Quais são os sintomas que o paciente está apresentando, quais são os sinais que você observou e saber se foi feito alguma coisa ou não para te ajudar na definição do diagnóstico e também te ajudar na elaboração de um plano de tratamento adequado para o seu paciente. Um outro ponto importante, depois de a gente fazer isso daí, é saber da história médica do meu paciente. Como eu falei para vocês, muitas vezes algumas alterações clínicas do nosso paciente podem impedir a realização do tratamento odontológico. Ou em outros casos, a gente pode fazer algum ajuste para que seja mais seguro a realização desse procedimento. E eu falo isso porque a minha área é cirurgia. Então a gente está falando geralmente aqui da avaliação pré-operatória para procedimentos cirúrgicos na cavidade oral. Então isso daí é importantíssimo, mas serve também para todas aquelas especialidades, onde o paciente vai passar um grande tempo na cadeira, onde o paciente vai receber anestesia local. Então isso não é só para aqueles profissionais que estão atuando diretamente na área da cirurgia. Isso serve para toda a classe odontológica. Então na história médica, o que é que a gente vai perguntar ao paciente? Se ele está em tratamento médico. Quais são as medicações que ele está fazendo uso? Vamos avaliar qual é o estado nutricional deste paciente. Se esse paciente tem algum histórico de cirurgias e ou internações prévias. Nós vamos ver também se ele apresenta algum tipo de alergia. E além disso, nós vamos fazer uma revisão dos sistemas. O que é essa revisão dos sistemas? A gente vai observar se esse paciente apresenta alguma alteração no sistema cardiovascular. É muito comum o paciente nos procurar com hipertensão arterial sistêmica, mas ele pode apresentar, às vezes, outras situações clínicas que vão também trazer necessidades de ajustes no tratamento dele. Esse paciente pode ter algum distúrbio respiratório, a presença de uma asma, uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse paciente pode ter alguma alteração endócrina, principalmente a diabetes, que precisa também de ajustes para que a gente possa realizar um procedimento com segurança. E às vezes ele pode ter também algum tipo de alteração renal. Então, nessas situações especiais, a gente precisa fazer ajustes. E a gente vai falar sobre isso em outras aulas de forma mais aprofundada. No entanto, hoje a gente está juntando essas informações para que na sua avaliação pré-operatória você consiga ter a capacidade de organizar isso de uma forma mais eficiente. E daí, continuando, sobre a coleta das informações desse seu paciente, da história odontológica dele. Nessa história odontológica, a gente tem que perguntar para o paciente se ele fez algum tratamento odontológico prévio, como é que foi essas experiências que ele já passou, se ele já foi submetido a alguma cirurgia odontológica, se apresenta alguma lesão em cavidade oral que ele tenha observado anteriormente e também como é que é o histórico social desses pacientes. É muito importante, a gente entender que hoje você pode ter diversos pacientes no seu consultório. Eu, por exemplo, recebo pacientes que já perderam todos os dentes, então passaram por vários procedimentos odontológicos. E às vezes eu recebo pacientes com 18 anos para retirar ali os terceiros molares que nunca tomou uma anestesia local para fazer algum procedimento odontológico. Então, são pacientes que a gente lida de maneira diferente. Por isso que é super importante você saber como é que é essa história odontológica, para quê? Para identificar quais são as características desse paciente e se ajustar a ele. Então, no tratamento odontológico prévio, quando você vê, por exemplo, uma situação como essa de um paciente que ele é desdentado parcial e que ele apresenta uma lesão na região do palato, certo? Você vai ver que ele recebeu um tratamento odontológico prévio de uma prótese, que essa prótese estava insatisfatória à adaptação dela e, consequentemente, levou à formação de uma lesão. Então, o tratamento anterior que esse paciente recebeu foi ele que acabou desencadeando a formação desse tipo de lesão. Então, a gente consegue observar que a lesão ela se encaixa perfeitamente no defeito que a prótese apresenta. Então, isso já te ajuda a identificar o quê? A causa da presença dessa lesão. Outras situações, se o paciente já fez algum procedimento odontológico e que ele apresentou um quadro de hemorragia.
Então, essas situações que vocês estão vendo aqui clinicamente, a presença de um coágulo ali de grande extensão dentro da cavidade oral, já pode gerar para você o quê? Um sinal de alerta, se esse paciente relatou para você na história odontológica que apresentou isso aí, para que ajustes sejam necessários na realização de algum procedimento cirúrgico. Seja ele ajustes locais, como por exemplo a realização de uma sutura mais adequada, mas podendo ser associado a alguma esponja de colágeno que permita ajustar esse coágulo na posição e que a gente não tenha perda dele durante a cicatrização, ou então muitas vezes a associação de medicamentos que vão auxiliar no controle desses episódios de hemorragia, como por exemplo o Transamin, como por exemplo o Y. Então isso daí são ajustes que a gente pode fazer quando a gente colhe previamente este tipo de informação para evitar que situações como essa que vocês estão vendo aqui aconteçam no pós-operatório. Por isso que é super importante a gente colher informação prévia para evitar problemas futuros. E aí, o que é o histórico social do paciente hoje? Ele é importante. A gente tem que observar se esse paciente é um paciente que tem uma higiene regular, se ele consegue fazer a higienização adequada. Porque quando a gente realiza algum procedimento cirúrgico na cavidade oral, a gente está no meio ali potencialmente contaminado e que o cuidado desse paciente no controle da higienização dessas feridas vai sim ser uma situação importante para que ele tenha uma recuperação mais adequada. A gente tem que também saber quais são os hábitos sociais dele, se o paciente ele é fumante. Os pacientes que fazem uso do cigarro, eles apresentam um quê? Uma alteração vascular naquela região. Então a nicotina, ela causa uma vasoconstricção, ela diminui o calibre dos vasos. Então o menor aporte sanguíneo naquela área vai acontecer. Se eu tenho um menor aporte sanguíneo, eu vou ter o quê? Menos oxigênio e vou ter menos células de defesa, o que pode gerar, consequentemente, uma maior chance de uma infecção. Então, o paciente fumante, a gente tem que entender quais são as alterações que acontecem com ele. A gente tem que saber se o paciente faz uso frequente de bebida alcoólica. Se esse paciente é um paciente que faz uso frequente da bebida alcoólica, ele vai ter, provavelmente, alterações hepáticas. Tá? Então, isso vai fazer com que todos aqueles medicamentos que são biotransformados no fígado acabem gerando uma sobrecarga nesse fígado, podendo sim trazer prejuízos clínicos ao nosso paciente. Ou então, muitas vezes, esse paciente pode ser usuário de algum tipo de droga. Né? Então, o paciente pode ser usuário da maconha, da cocaína, do êxtase, e que isso daí também gera uma interferência no seu atendimento. Se esse tipo de droga for uma droga excitatória, como por exemplo a cocaína, o paciente pode, na cadeira odontológica, após o uso de um anestésico local com vasoconstrictor, realmente apresentar um pico de hipertensão muito acentuado, porque ele já tem essa sensibilidade maior aos adrenérgicos. Então isso daí é algo que a gente tem que saber e controlar do ponto de vista do histórico social. Então o histórico social, ele é importante para você evitar também essas complicações futuras. Além disso, ele vai apresentar características clínicas no seu paciente. Então, um paciente que faz uso do cigarro durante muitos anos, ele vai apresentar alterações de coloração dos dentes, alterações de coloração de mucosa, onde, como vocês verem aí nessa imagem clínica, a presença de diversas lesões leucoplásicas e que, em algum momento, essas lesões elas podem sofrer alguma transformação e gerar a presença de um carcinoma. Então, geralmente, esses tipos de paciente que apresentam esses hábitos sociais mais deletérios, vocês têm que ter um cuidado redobrado, tá? Para que situações como essa, como a gente está vendo, de uma lesão que acomete a borda lateral da língua, numa extensão já bastante significativa, não aconteça. Porque quanto mais cedo a gente diagnosticar esse meu paciente com alteração como essa, melhor a chance de sucesso do tratamento deste paciente. Além disso, pode existir situações específicas. A presença de lesão como essa, um papiloma, oriundo do vírus HPV, ele geralmente está associado a comportamentos dos nossos pacientes. Então, um comportamento sexual onde o paciente não usa nenhum tipo de proteção pode fazer com que haja uma contaminação da cavidade oral por aquele vírus e, consequentemente, a formação de uma lesão. E cabe a gente orientar o nosso paciente em relação a isso daí. Tudo isso que a gente chamou de coleta de informações, eles vão nos ajudar em que, Jordano, nessa avaliação pré-operatória? A que,
naquela situação onde o paciente apresenta algumas condições especiais, a gente saiba exatamente o que a gente vai fazer. Então, vou trazer para vocês algumas situações clínicas que são comuns no nosso consultório. O paciente diabético, por exemplo. O paciente que ele é diabético, ele tem uma situação onde a glicemia dele está acima daqueles valores normais de jejum, então acima de 100 miligramas por decilitro. E aí, qual era o valor que a gente consegue operar esse paciente com segurança, Jordano? O paciente que ele é diabético, a gente pode operá-lo até o valor de 200 miligramas por decilitro em jejum. Esse paciente nessa situação estará compensado com baixo risco do desencadeamento de infecção. Acima disso daí, a gente chama ele de um paciente descompensado. E aí não é interessante a gente fazer nenhum procedimento que seja eletivo. Naqueles procedimentos que estão liberados, quais são os ajustes que o dentista deve fazer para minimizar a chance da complicação? Operar esse paciente pela manhã, realizando consultas curtas, estando esse paciente bem alimentado. E é fundamental para que esse paciente que ele é diabético, principalmente aqueles que fazem uso da insulina, que seja realizada uma interconsulta com o médico desse paciente. Nesta interconsulta, vocês podem mandar uma carta direcionada ao endocrinologista, falando justamente sobre as características do paciente. E eu trago aqui um exemplo para vocês na nossa apresentação. Então aqui eu digo a seguinte situação. O paciente João da Silva compareceu ao consultório odontológico com a finalidade de realizar um procedimento cirúrgico em cavidade oral. Durante a anamnese, o mesmo relatou ser portador de diabetes tipo 1, fazendo uso de 12 unidades de insulina tipo NPH durante a manhã. Da minha parte, irei realizar o procedimento cirúrgico após a profilaxia antibiótica de 1 grama de amoxicilina via oral. E irei utilizar o anestésico local mepivacaína a 2% mais epinefrina 1 por 100 mil, não excedendo a dose máxima recomendada pelo fabricante. E no pós-operatório, o paciente ele vai apresentar uma restrição da dieta durante as primeiras 24 horas pós-operatórias, sendo essa estritamente líquida e pastosa, devido ao edema. Sendo assim, solicito um ajuste na dose da insulina para evitar um possível quadro de hipoglicemia do paciente. Você assina e data. Por que a gente deve fazer isso? Porque nesse paciente que faz o uso da insulina, se ele ficar no pós-operatório dele se alimentando numa dieta mais restrita, a quantidade de açúcar que ele vai inserir é menor. E aí, consequentemente, você estando com a dose que era uma dose habitual dele, vai fazer com que aqueles estoques de açúcar do sangue dele abaixem demais, gerando um possível quadro de hipoglicemia. Então, como esse paciente ele não vai se alimentar adequadamente no pós-operatório devido à restrição do procedimento odontológico, é importante que geralmente seja feito um ajuste dessa dosagem no dia da cirurgia. A partir do momento que esse paciente retorna à alimentação dele normal, a dose volta a ser também normal. E o paciente também ele pode apresentar outras situações, como por exemplo, doenças cardiovasculares. E aí é importante saber qual é a alteração cardiovascular que esse paciente apresenta. Porque esse paciente pode ter uma hipertensão arterial sistêmica, esse paciente pode ter situações de arritmia, esse paciente pode ter diferentes doenças cardiovasculares. As medicações que são mais utilizadas nesses tipos de pacientes que apresentam doenças cardiovasculares são as seguintes: beta-bloqueadores, agentes diuréticos e os anticoagulantes. Então é super importante também para esse tipo de paciente que apresenta essa condição especial e que faz uso dessas medicações, principalmente quando a gente fala de anticoagulante, que seja feita uma interconsulta também com o médico assistente dele. Por quê? Se a gente trata de procedimento cirúrgico, é importante que a coagulação ela aconteça de uma forma adequada para evitar uma hemorragia. E aí, como é que a gente faz essa comunicação, Jordano? Da mesma forma que a gente fez para o endocrinologista. Desta vez, a gente vai encaminhar uma cartinha para o cardiologista. Então, nessa cartinha, deve ter as seguintes informações. O paciente João da Silva compareceu ao consultório odontológico com a finalidade de realizar um procedimento cirúrgico em cavidade oral. Durante a anamnese, relatou ser portador de hipertensão arterial, fazendo uso de captopril e hidroclorotiazida, um
beta-bloqueador e um diurético. Só que ele apresentou um APA de 180 por 120 milímetros de mercúrio. Da minha parte, irei, para realizar o procedimento, utilizar o anestésico local mepivacaína 2% com epinefrina, sendo este na quantidade máxima de 2 tubetes, seguindo a recomendação da American Heart Association. Diante deste quadro, solicito reavaliação do paciente, com a finalidade de reduzir a pressão arterial e permitir a realização do atendimento odontológico. Porque neste caso, o João da Silva, ele não estava controlado. A gente tem um limite para realizar o nosso procedimento cirúrgico com segurança em pacientes com alteração cardiovasculares. Qual é o limite, Giordano? Uma pressão arterial de até 160 por 100 milímetros de mercúrio. Como no caso deste paciente estava mais elevada, a gente necessita de uma interconsulta para controlar, trazer isso aí para os níveis normais ou então pelo menos trazer para um nível de segurança para a realização do procedimento cirúrgico. E é importante a gente saber que nesses pacientes que estão descompensados, a quantidade de anestésico local que a gente pode utilizar para ele ela é reduzida. Então, neste caso, a quantidade de 2 tubetes é que pode ser feito. Muitas vezes, o que a gente recebe uma resposta de volta é falando sobre o uso do anestésico sem vasoconstrictor. No entanto, para a realização de procedimentos cirúrgicos odontológicos, o vasoconstrictor apresenta uma concentração muito baixa e, neste caso, a utilização de 2 tubetes com vasoconstrictor vai ajudar você a ter um procedimento cirúrgico com menor sangramento, com a melhor potência do anestésico e sendo assim mais seguro para o paciente. Outras situações, como falei para vocês, é que se o paciente tem essa pressão arterial elevada, acima de 16 por 10, esse paciente ele deve ser encaminhado ao médico para ser feita essa avaliação e conduta. Quando ela está elevada e o paciente nega ter uma hipertensão arterial sistêmica, o que é que pode estar acontecendo ali? A famosa síndrome do jaleco branco, onde a ansiedade do paciente vai gerar um pico hipertensivo. E aí a gente pode ter 2 situações nesse tipo de paciente. Uma que a resposta pode ser positiva através da conversa ou utilização de medicamentos, como por exemplo os benzodiazepínicos, para deixar esse paciente mais relaxado e consequentemente essa pressão vai baixar. Mas naquelas situações onde a conversa, a instituição de um protocolo de redução do estresse, mesmo assim, com a utilização do benzodiazepínico, esse paciente ele não reduziu essa pressão arterial, é bem possível que a gente esteja diante de um paciente que ele não foi ainda diagnosticado com hipertensão. Então esse paciente ele deve ser encaminhado ao médico e o procedimento odontológico não deve ser realizado. Já existem outras situações, como por exemplo, o paciente portador de uma insuficiência renal, é que esse paciente precisa de tratamento odontológico e ele precisa ser ajustado nessa situação. Então é importantíssimo a gente frisar que o paciente com insuficiência renal é um paciente que deve receber essa assistência em conjunto. Cirurgião dentista, médico que o acompanha. A gente vai avaliar algumas características, como por exemplo o clearance, que ela define a taxa de filtração glomerular. Então a capacidade que esse rim tem de filtrar ali todo aquele volume que passa por ele. A gente deve sempre realizar o procedimento, se esse paciente for um paciente que faz hemodiálise, a gente deve realizar esse procedimento um dia após a diálise. Por quê? No dia da diálise, esse paciente vai fazer uso da heparina, então ele vai fazer uso de um anticoagulante. Então, se ele está fazendo uso de anticoagulante, ele vai ter uma maior dificuldade no controle de sangramento. E se a gente fizer isso daí um dia antes dele fazer a hemodiálise, ele vai estar com o sangue dele cheio de toxinas, tá certo? Uma toxemia urêmica. E aí, consequentemente, isso pode interferir na recuperação desse paciente. Então, nos pacientes que apresentam insuficiência renal e que fazem hemodiálise, os procedimentos odontológicos devem ser realizados um dia após a realização da hemodiálise. Geralmente, esses pacientes podem apresentar um quadro de hipertensão associada. E aí você deve sim pensar numa situação onde a utilização de medicações tipo benzodiazepínicos pode ajudar a deixar esse paciente mais calmo e, consequentemente, controlar melhor essa hipertensão. E que você deve, nessas situações,
dos pacientes que, devido a essa toxemia urêmica, muitas vezes pode apresentar uma alteração do funcionamento das plaquetas, você associar alguma medida adicional de hemostasia. Então, não somente uma cirurgia com o controle da realização do procedimento cirúrgico, a sutura adequada, mas também a colocação de esponjas de colágeno para ajudar ali a estabilização do coágulo, porque esse paciente pode muitas vezes apresentar uma perda da função plaquetária. E nesses pacientes, a gente deve evitar o uso do anti-inflamatório não esteroidal, para não sobrecarregar a atividade renal desses pacientes. Então é importante a gente saber que o paciente que tem essa insuficiência renal crônica, ele tem uma alteração estrutural renal, tá certo? Que geralmente ela é reversível e tem uma progressão crônica, e que a taxa de filtração glomerular é um parâmetro excelente para você definir o quanto de alteração renal esse paciente tem. Se ela está, por exemplo, cerca de 50%, o paciente tem uma função renal diminuída. Se ela está entre 20% e 50%, o paciente já pode ser caracterizado em insuficiência renal. Se ela está abaixo de 20%, o paciente já está em falência renal. Se o paciente está abaixo de 5%, ele já tem uma doença renal terminal. E aí, alguns exames laboratoriais me ajudam também a definir isso daí, como, por exemplo, a ureia e a creatinina. Então, no paciente normal, a ureia está menor do que 20, a creatinina está menor do que 1,5. A partir do momento que esse paciente tem um aumento do valor dessas duas variáveis, a gente vai tendo uma progressão dessa alteração renal. Então, se a ureia está acima de 20 e a creatinina acima de 1,5, você já tem alguma alteração da função renal. Quando essa ureia está acima de 50, o paciente já apresenta sintomas clínicos, como também a creatinina acima de 5. Já quando essa ureia está acima de 100 e a creatinina acima de 10, esse paciente já necessita de diálise e às vezes de um transplante renal. Então, são parâmetros também adicionais que você pode ter para ajustar esse seu paciente na realização do tratamento odontológico. Porque não é só isso, esse paciente tem algumas outras características associadas, algumas outras alterações importantes, como, por exemplo, a anemia devido à produção da eritropoetina, que vai estimular a síntese de glóbulos vermelhos. Então, você não tem estímulo da medula, consequentemente, você não tem a produção das células de forma adequada. E como já falei para vocês previamente, a adesão plaquetária, certo? Como essas plaquetas se juntam para ajudar na coagulação, pode ser o quê? Comprometida devido a um acúmulo de toxinas urêmicas, porque elas vão impedir essa função plaquetária. E o que é que acontece? Muitas vezes os exames vão estar normal, o número de plaquetas vai estar normal, mas o que é que você vai ver? Um tempo de sangramento aumentado e o tempo de protrombina e de tromboplastina parcial ativada também normal. Então, o que é que acontece? Você tem a atividade de coagulação acontecendo, mas a função plaquetária ela estará prejudicada porque essas plaquetas não vão conseguir se unir, consequentemente levando a um tempo de sangramento maior. E esses pacientes, geralmente vocês vão observar que clinicamente aqueles que fazem hemodiálise, eles têm a presença de uma fístula arteriovenosa que vão justamente fazer uma anastomose da artéria braquial ou radial com a veia cefálica e vai permitir que haja a filtração desse sangue. Então, vocês clinicamente vão observar isso também no seu paciente. E a gente tem aquela condição especial também, né? O paciente, por exemplo, que vai lhe procurar durante o tratamento, mas ela está gestante. Isso daí gera muitas dúvidas nos colegas dentistas do que fazer na paciente gestante. Então, a gente tem que realmente avaliar qual a droga vai ser utilizada. O que eu oriento vocês? Se for um tratamento eletivo, tá certo? Um tratamento que possa esperar, a gente deve realizar ele no segundo trimestre de gravidez. Já um tratamento de urgência, o nome já diz, é urgência. Então a gente tem que realmente atender essa paciente e fazer os ajustes que forem necessários. Mas um ponto importante que eu friso para vocês é que nessa paciente, o uso do anestésico com vasoconstrictor, a gente deve evitar a citocaína, porque ela tem a combinação da prilocaína com a felepressina. E essa felepressina é um vasoconstrictor que vai fazer uma atuação direta nos músculos lisos e que pode gerar uma contração intrauterina. Então a gente evita isso daí. No entanto, o uso do anestésico com vasoconstrictor, que não seja esse, vocês podem utilizar sim, sem nenhum tipo de problema. O que é importante? A gente saber se essas medicações que a gente vai utilizar, quais são as categorias em que elas pertencem. Então, existe essa categoria, né, sobre fatores de riscos,
relacionados a pacientes gestantes, publicada pela FDA, que categoriza os fármacos em categoria A, B, C, D e X. Então, a categoria A é o quê? Que aquele fármaco já tem estudos que não encontraram riscos para o feto e que a possibilidade de dano fetal é remota. Se a categoria ela for B, não há estudos controlados em mulheres grávidas. Os estudos animais não mostraram danos fetais, mas efeitos adversos elas podem acontecer. Já a categoria C é que não há estudos controlados em mulheres grávidas e que os estudos nos animais mostraram algum tipo de dano fetal. No entanto, eles só devem ser utilizados na gravidez se o benefício da utilização desse remédio seja maior do que o risco ao feto. Já a categoria D, ela diz o quê? Que há evidências de risco fetal humano, usados somente se o benefício materno compensar o risco fetal. E a categoria X, ela diz o seguinte, que o dano fetal ele é observado supera qualquer benefício materno, sendo drogas totalmente contraindicadas em gestantes e quem irá gestar. Então isso aí ajuda você a, por exemplo, definir quais são as medicações que você vai poder utilizar. Então, por exemplo, a gente tem a medicação de fatores de risco B, como o paracetamol, a codeína, o corticoide, e a gente pode utilizar as penicilinas, as cefalosporinas e os macrolídeos, como por exemplo a azitromicina, de uma forma ali segura na nossa paciente gestante. Então, digamos que você vai receber uma gestante, que você vai realizar um procedimento cirúrgico nela porque ela está com um quadro de infecção, você pode sim prescrever a amoxicilina de 500 mg de 8 a 8 horas de uma forma segura. Você pode prescrever para o controle da dor um paracetamol de 750 mg de 6 em 6 horas para ajudar ela, tá certo? E se ela apresenta algum edema importante, alguma condição de inflamação acentuada, você pode utilizar sim um corticoide, como por exemplo a dexametasona de 4 mg numa dose única para ajudar ao controle desta inflamação. Já naquelas situações onde, por exemplo, o controle da dor ela é um pouco maior e você tenta escolher a dipirona ela só dá para ser segura na utilização dela no segundo trimestre de gravidez. Tá? Quando ela é utilizada no primeiro e no terceiro, ela pode causar danos maiores ao feto. Então, a gente, em alguns casos, até mesmo os profissionais de ginecologia obstetrícia contraindicam a utilização da dipirona em gestantes. No entanto, se você precisa controlar um pouco melhor essa dor, a utilização da dipirona no segundo trimestre de gravidez pode sim ser segura, mas ela não deve ultrapassar 7 dias de utilização. Então, a clindamicina e a sulfametoxazol trimepropin são antibióticos que, neste caso, só devem ser utilizados se realmente o benefício for muito grande. Já outros antibióticos, como a tetraciclina e o metronidazol, realmente eu não indico, está contraindicado a utilização nas gestantes. E aí, pessoal, é o seguinte, a gente começa esse projeto, trazendo essa primeira aula de uma avaliação pré-operatória, trazendo algumas situações mais comuns que acontecem no dia a dia do nosso consultório. Então, eu posso dizer para vocês que é o nosso start, é o início da nossa caminhada aqui, onde eu trarei bastante informações para vocês, bastante conteúdo interessante, para que ajude você, profissional da odontologia, a atuar no dia a dia da sua prática odontológica de uma forma mais segura, com menos riscos e, consequentemente, trazendo benefícios excelentes para o seu paciente.